Max e Rosiane adotaram um casal de irmãos. O menino com 1 ano e a menina com 2 anos. As crianças já moram com a nova família desde 2020. Os pais ainda não têm a adoção definitiva. Eles aguardam a finalização do processo de destituição familiar. A família da genitora perdeu em primeira instância, mas recorreu em segunda instância. Então a gente aguarda o julgamento dessa ação para retomar o processo de adoção, em que está tudo encaminhado, né? Ele está parado só aguardando essa decisão do outro processo de destituição. O processo, ele nunca é fácil. Ser pai e mãe é um desafio, eu acho que ser filho também. Né, ainda mais para eles que vêm de um contexto de violência, né? Então, assim, confiar no outro, que agora de verdade vai me proteger, não é um processo de estralar de dedos. Mas eu posso dizer que foi uma adaptação muito rápida e muito rica, né? Então, assim, eles se entregaram facilmente na função de ser filhos, da mesma maneira que a gente se entregou na função de ser pais, né? E aí, enfrentando os desafios todos que trazem, né? Que as crianças trazem, a gente foi aprendendo, e aprendendo muito com eles, e se adaptando e rapidamente se formando uma família. De acordo com o juiz da Vara Civil da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, José Honório, quando a criança passa pelo processo de destituição familiar, a adoção definitiva é um longo caminho a se percorrer. É longo, porque a necessidade de garantir à família biológica toda a ampla defesa que o direito estabelece e assegura, porque, afinal de contas, haverá uma decisão judicial que vai excluir a paternidade ou a maternidade de uma família. Então, essa é uma decisão que traz consequências para a vida toda. Segundo a legislação em vigor, quem pretende adotar deve preencher alguns critérios, como, por exemplo, ser maior de 18 anos e precisa ter pelo menos 16 anos a mais que a criança ou adolescente que será adotado. Os candidatos serão avaliados por uma equipe interprofissional que vai identificar qual lugar a criança vai ocupar na dinâmica da família. Serão analisadas as motivações e expectativas dos candidatos e a realidade social e familiar. Eles terão que participar de um programa de preparação para a adoção. Considerados habilitados, os candidatos poderão ingressar no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e aguardar a busca de acordo com a classificação que tiveram no cadastro. O acesso é feito pelo site do Conselho Nacional de Justiça. Esse é o único processo, é o único rito seguro a ser observado. O nosso sistema jurídico, ele conhece como regra a adoção cadastral. Qualquer forma de adoção paralela a isso traz um risco para a criança, um risco para a família, de isso não ser observado e a criança ser encaminhada, por exemplo, para uma unidade de acolhimento, iniciar um processo de destituição do poder familiar, que a entrega da criança de forma ilegal, que essa é uma entrega ilegal, gera perda do poder familiar. Atualmente, na capital Belo Horizonte, cerca de 700 pessoas aguardam na fila para a adoção. Mas, segundo o juiz, 95% querem adotar crianças de 0 a 3 anos, mesmo conhecendo os riscos de haver um processo de destituição familiar. Na primeira infância, mesmo que não haja ainda a destituição do poder familiar transitada, julgado, as famílias, quando são informadas dessa situação, elas se sentem mais fortalecidas, mais encorajadas, a assumir desde logo essa condição de adoção. Quando acontece em casos de crianças na segunda infância, essa situação ela já não se observa com a mesma prática, isso com a mesma regularidade. Por quê? Também tem um pouco do mito da adoção, que é a adoção de crianças em primeira infância, que é um desejo natural do ser humano, de cuidar, de criar, de proteger, de olhar o crescimento. Isso é legítimo.
Agora, então, daí que as pessoas, muitas vezes, elas assumem, né, uma decisão que tem, aí sim, um certo grau de risco. Né? Mas, na segunda infância, isso já não acontece com tanta frequência, é raro.